Turma do Propósito, e aí, meu irmão? Estamos juntos aqui para meditar em mais um capítulo da Bíblia, começando bem a semana. Uma semana de primeira, ela começa no domingo e não na segunda. Lembrando que terça-feira nós temos a nossa live, você não pode perder, às 19h50. Vou lançar aqui o link no grupo e você concorre a brindes exclusivos aí do nosso grupo. Você que chegou agora, seja bem-vindo. Um capítulo da Bíblia por dia, orar todos os dias e tentar mudar. Estamos aqui em segundo livro dos Reis, capítulo 23, e nós vamos meditar neste capítulo, fechando aqui a história de Josias. Josias, o rei reformador. Josias, ele deu ordem para que os anciãos se reunissem a ele, os anciãos de Judá e Jerusalém, e ele subiu, teve um encontro como se fosse uma assembleia, e ali ele leu o livro para todo o povo e fez uma aliança de seguir ao Senhor, guardar os seus mandamentos, os seus estatutos e os seus testemunhos. E isso ele fez de todo o coração e alma, e o povo guardou, e Josias começa então uma verdadeira reforma. Josias vai quebrar os altares, quebrar as colunas, ele vai fazer uma verdadeira reforma em todas as áreas. Os deuses mais adorados eram Baal, Asterote ou Asterá, você vai ter Moloque, você vai ter aí médios e feiticeiros que servem, né? Você vai encontrar aqui também médios e feiticeiros que servem a esses propósitos obscuros. Você vai encontrar também a figura aqui em homenagem ao deus Sol, que eram cavalos e carros de ouro. Josias vai acabar com tudo isso, irmão. Ele vai queimar isso, transformar em pó e jogar no ribeiro, para você lembrar que quem volta ao pó não é forte, é fraco. Os ídolos não passam da projeção humana, e assim como o ser humano glorioso, por maior que seja, ele vai voltar ao pó quando ele morrer. Assim esses ídolos viraram pó, foram dispersos no ribeiro, ou deitados em sepulturas dos simples, para mostrar que não passam de projeções humanas. Portanto, assim como o homem passa, o homem é frágil, assim também são esses deuses construídos pelas suas concupiscências. E aí, meu querido irmão, cumpre-se a profecia. 1 Reis capítulo 13, versículo 2 vai dizer que o profeta anônimo chegou ali e profetizou contra o altar de Jeroboão, dizendo: altar, altar, vai nascer um menino chamado Josias, vai nascer um rei chamado Josias, e ele vai queimar ossos humanos. Ossos humanos serão queimados nesse altar. Você vê aqui no texto, muitas vezes, repetindo que Josias profanou. Profanar era melhor do que destruir, porque a profanação tornava aquele local impróprio. Então era muito, muito mais difícil um homem voltar à idolatria. E nós percebemos aqui também que ele faz questão de profanar o altar que Jeroboão havia feito. Ele queima ali os sacerdotes, queima ossos humanos, profana aquele altar, reduz as idolatrias que Jeroboão tinha feito a pó, mostrando que elas não são nada. Portanto, Josias era um homem brilhante, um homem no sentido de temor a Deus, maravilhoso. No versículo de número 25 vai dizer que antes dele não houve um rei que se convertesse ao Senhor de todo o coração, alma e força, como o rei aqui havia feito, o rei Josias. E aí, Josias, mesmo tendo feito toda essa reforma, ele vai encontrar a seguinte verdade: o Senhor não desistiu de afastar sua ira e de lançar fora da sua presença o povo de Judá. É claro que o Senhor vai cuidar de Josias. Josias não verá essas coisas porque ele foi fiel ao Senhor, ele não plantou essa semente, e o Senhor nos livra quando nós não plantamos tais sementes. Ele temeu ao Senhor, mas o Senhor está virado por causa de Manassés e a ira que Manassés havia causado. E Josias, ele decidiu lutar contra o faraó Neco, acabou sendo morto muito jovem, 39 anos, e aí nós vamos ver que reina no seu lugar Joacás, que tinha 23 anos. Joacás, se você fizer as contas, você vai descobrir que Josias foi pai apenas com 17 anos. Mas o faraó Neco, que havia vencido seu pai, pega Joacás e leva para o Egito. E coloca Eliaquim, a quem ele põe o nome de Joaquim. É o mesmo significado. Por que o faraó então mudou o nome? Só para mostrar que ele manda, porque quem põe o nome é pai, e ele está dizendo: agora você é meu filho, toma cuidado, estou de olho em você. E colocou ali, deixou Eliaquim ou Joaquim reinando. E ele pôs um alto imposto, este faraó, que era 3.400 quilos de prata e 34 quilos de ouro. Era o imposto colocado ali para o faraó em troca de paz. Aplicações da nossa vida, meu querido irmão. A palavra de Deus, quanto mais nós lemos, mais chances de ficarmos livres dos nossos ídolos de coração. Quanto mais nós nos envolvemos com a palavra de Deus, mais nós temos chance de ficarmos libertos desses ídolos, que são muitas vezes projeção aí do que nós temos de pior. Então, meu querido irmão, deite fora os altares do seu coração, enche o seu coração da palavra de Deus, peça ao Senhor para fazer uma verdadeira reforma na sua vida, deite fora os altares que você tem feito para as coisas, as colunas, aquilo que você chama de coluna, que sustenta a sua vida. Tira tudo isso, meu querido irmão, e dependa apenas de Cristo Jesus. Nós precisamos limpar o nosso coração de toda e qualquer idolatria. Você quer ver o que é idolatria? É aquilo que você confia. Por exemplo, você está tranquilo em viver toda e qualquer situação com o Senhor? Se a sua resposta é sim, meu irmão, nós estamos diante de um cristão verdadeiro. Agora, quando você pega um cristão que tem reservas, no sentido de ser usado pelo Senhor, ou se entregar para o Senhor, você está diante de alguém que provavelmente tem um ídolo no coração e precisa
deitar fora esse ídolo e temer apenas o Senhor. Não importa se ele é o dinheiro, se ele é o prazer, se ele é a sua arrogância, você precisa deitar esse ídolo fora. Josias, ele também celebra a Páscoa. A Páscoa era trazer a memória que o Senhor havia feito por Israel lá no Egito, quando ele poupou os primogênitos. Assim também, eles deveriam celebrar a Páscoa com esse entendimento da libertação do Senhor, que não foi a mão deles que os libertou do Egito, mas foi a mão do Senhor que havia libertado do Egito. E Josias, como eu falei, a Bíblia vai dizer que não houve homem que converteu com toda a sua alma e força ao Senhor, mas o Senhor estava irado com o que Manassés havia feito. Portanto, meu irmão, a misericórdia do Senhor é grande, o Senhor é longânimo, é benigno, as misericórdias dele não tem fim, se renovam cada manhã, mas não é motivo para você tentar a Deus como Manassés fez, e por Manassés ter feito isso, toda uma geração, todas as gerações posteriores vão sofrer. O Senhor diz que vai remover a sua presença dali. E o rei Neco luta, tem um embate com Josias, mata Josias, o seu filho Joacás passa a reinar 23 anos, você vai descobrir que ele foi pai muito jovem. Se o rei tem 23, provavelmente Josias deve ter sido pai com 27. Mas o rei Neco vem, prende Joacás, e Joacás, apesar do pouco tempo, diz a Bíblia que ele fez o que era mal perante o Senhor, e ele é Aquim, que vai fazer também o que é mal perante o Senhor, assume. No entanto, o nome dele é mudado para Jeoaquim. Faraó está dizendo, eu sou seu pai, eu ponho o nome que eu quiser em você. Então o seu nome agora, a partir de agora, é Jeoaquim. E colocou um pesadíssimo tributo, 3.400 quilos de ouro. E também colocou aí 3.400 quilos de prata, perdão, e 34 quilos de ouro. Era um pesado imposto que havia sido dado. Vamos aplicar aqui na nossa vida rapidinho, meu irmão. A leitura da palavra nos guiará e nós veremos com clareza quais são os nossos ídolos. Identificando os nossos ídolos, meu irmão, deite fora tudo aquilo que habita o seu coração, em quem você põe a confiança. Naquilo que você põe a confiança, deita fora, abre mão desse ídolo, não cultive esse ídolo, não adore esse ídolo no seu coração, adore somente o Senhor Jesus. O nosso coração deve ser exclusivo para o Senhor. O nosso coração deve ser convertido para o Senhor, como foi o de Josias. Conversão é quando a gente está indo numa direção e nós voltamos para seguir aquilo que a palavra de Deus nos diz. Então, coração convertido ao Senhor é um coração que a sua convergência está em Deus. É um coração que se volta para Deus para saber qual que é a sua vontade, qual que é o seu querer. Preste atenção, irmão, você pode ser fiel, mas você está sujeito também a passar por lutas. Não quer dizer que nós, se somos fiéis, não vamos enfrentar problemas. A prova está aqui, Josias foi um rei que não teve igual. Ele foi lutar contra o faraó e acabou sendo morto. E quando ele acabou sendo morto, os seus filhos fizeram o que era mal perante o Senhor. E nós vamos ver mais sobre as histórias dos filhos de Josias. Estamos chegando pertinho aí do final desse primeiro tempo aqui de Judá. Israel foi levado a cativo, Israel sumiu. Aquelas 10 tribos vão dispersar e depois nós vamos ter o retorno da tribo de Judá, que ainda não havia sido levada dispersa, levada como cativeiro, mas está próximo aqui por causa da maldade dos reis. Então, meu irmão, aplicando essa palavra no seu coração, faça uma verdadeira reforma. Olhe para dentro de si, tente identificar naquilo que você confia, onde você coloca a sua confiança. Às vezes é no dinheiro, às vezes é na sua beleza, às vezes é na sua inteligência, às vezes é no seu cargo. Pare com isso, meu irmão. Se humilhe sobre a poderosa mão de Deus e diga para Deus, Deus, o Senhor sabe, o Senhor sonda e conhece o meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Peça a Deus para ir livrando você dos vícios, das idolatrias, que muitas vezes são muito além do que nós imaginamos. Às vezes a gente acha que um vício está ligado a só bebida, cigarro e droga. Não, vício em autoimagem, vício em bajulação, qualquer que seja o vício que te prende, que você fique liberto em nome de Jesus e que você deite fora também os ídolos que não agradam ao Senhor. Busque e tema somente o Senhor Jesus, porque nele há a copiosa salvação. Um grande beijo, meu irmão. Amanhã nós estamos juntos para meditar no capítulo de número 24.